Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Basta Crer. E hoje, sábado, tenho aqui ao meu lado a Bispa Irina. Boa noite a todas. E este programa é um programa de fé, não é? Exatamente, é um programa de fé, de alegria, quando nós estamos aqui à volta da palavra de Deus para encher nossos corações, nossas casas e famílias com a presença de Deus. É isso mesmo. E nós temos dois números de telefone, vou passar a repetir, que é o WhatsApp e o SOS, o mais 351 912 895 800, ou o SOS, que é o mais 351 21 190 8990. E para que servem estes E dois esses números? dois números servem para vocês conseguirem contactar esse estúdio para mandar o seu pedido de oração, para também enviar o seu testemunho ou se tiver alguma pergunta, dúvida, você pode pedir informações sobre moradas das igrejas, pode pedir aconselhamento pastoral e tirar as suas dúvidas. É isso mesmo. Então aproveite já, ligue já, mande já o seu pedido de oração, porque depois no final o apóstolo vai orar por si. Aproveite agora, enquanto ainda não estamos a ouvir a palavra de Deus, né? Enquanto o apóstolo ainda não está a pregar, aproveite agora para ligar, para mandar mensagem, que é para depois poder estar atento à palavra de Deus. Exatamente. E o apóstolo esta semana tem falado sobre a origem dos problemas, Exatamente, é um tema muito importante porque sempre quando há problema há uma origem e Deus sempre quer nos abençoar, quer tirar esses problemas da nossa vida, mas nós temos de estar atentos para saber qual é a origem, tirar a origem para Deus conseguir entrar e mudar a nossa vida. É isso. E ele também tem anunciado que hoje vamos então tomar a Santa Ceia. Santa Ceia, exatamente, é a celebração do nosso pacto com Deus, aquilo que Jesus fez na cruz para nos redimir, para depois hoje, nós tomando a Santa Ceia, conseguimos clamar esse poder que Jesus libertou quando Ele ressuscitou e venceu todas as trevas. E por isso é muito importante estarmos todos atentos e tomamos com fé quando o apóstolo vai dirigir a nós. Sim, então se ainda não está preparado, se ainda não tem o pão e o vinho, prepare agora para depois, quando for então à Santa Ceia, você também possa celebrar, não é? Como a Bispa Irina disse, Sim. e todos juntos estarmos a fazer isto, todos juntos estarmos a relembrar, não é? O pacto que nós Sim. temos com Jesus Cristo. E brevemente vamos ter a nossa convenção de fé, em agosto. Sim, nós vamos ter convenção de fé de 16 a 22 de agosto. Por isso, não marca já essas datas no seu calendário, prepara tudo para estar aos pés de Deus essa semana toda e ouvir tudo que Deus tem para si. É isso mesmo. Então vamos ver agora o spot. Marque já na sua agenda dia 16 a 22 de agosto de 2021 para estarmos todos aqui presentes no Tujal e estarmos conectados com Deus, não é? Exatamente, é mesmo isso. E nós sabemos que esse evento principal do nosso ministério e reúne pessoas de todas as raças, países, famílias. Por isso, você também, qualquer língua que você fala, bem-vindo, porque Deus gosta de todos e está à espera de todos. E nós sabemos que vamos ter também transmissão, sim, por isso... E também vai ser traduzido, não é? Sim, Já? vai ser traduzido para várias línguas, para inglês, espanhol, eslovaco, russo, francês, por isso alemão. Nós estamos a traduzir para todas as pessoas desses países, dessas falas, podem entender o recado de Deus para a vida deles. Sim. Então, Marco, já não deixe escapar já estas datas, fique mesmo já, tenha já essas datas santificadas para estar com Deus, não é? Para então todos juntos estarmos aqui e podermos receber as instruções que Deus tem para todos nós. E nós também temos vindo a falar sobre um projeto importante, que é o projeto do cinema, não é? Sim, é um projeto muito importante, porque na verdade todas as pessoas gostam de passar o seu tempo de lazer à volta da televisão e às vezes pessoas, como costumamos a dizer, estão a ver
e ouvir todas as coisas, e às vezes isto não faz bem para nós, mas quando nós vemos coisas boas, coisas que falam-nos de Deus e também dos perigos que às vezes Sim. Das está decisões que atrás, têm consequências más, sim, não é? atitudes, decisões Sim. e as circunstâncias. Isto também não só vai nos divertir, mas também vai passar mensagem que pode nos alertar ou mudar as nossas vidas. Sim. E nós estamos quase a lançar, ainda não temos data ainda, mas uma minissérie chamada Duas Caras, que também é muito interessante. Sim. Então vamos ver o trailer. Somos uma família. Não perfeita, mas feliz. Estamos a ir aqui para o campo. Olhem a minha irmãzinha toda amoadinha porque vamos para o campo. Temos aqui a família, o pai e a mãe. Digam oi. Um novo começo, uma nova vida. As pessoas da vila nem vão acreditar quando souberem que o grande e conhecido Dr. Mário Semedo vai ser o médico que as vai tratar. Vai-nos fazer bem a todos. Mas agora é aproveitar a tranquilidade e desfrutar da natureza. Mas mal sabíamos o que nos esperava. Era o presidente da Junta de Freguesia. Quero conhecer-me pessoalmente. Cíntia. Também está assim por culpa tua, pai. O que é que disseste? Mais ainda, desde que estamos aqui que a minha vida é um inferno. Ai, não me estou a sentir bem. Eu odeio esta família, eu odeio este lugar. Vires passar uns tempos connosco? Amor, está tudo bem? Então, brevemente vamos anunciar também a data de estreia. São 4 episódios de 40 e tal minutos, então também vai ser interessante, Sim, né? eu acho que todas as pessoas já estão desejadas, estão sempre a ver o trailer. O trailer, o que, né? o que é que está a acontecer? O que é que vai acontecer neste Sim. filme, não é? Sim. Então estejam atentos porque brevemente então daremos também notícias. Também falando em relação ao cinema, temos também a curta-metragem Tubos Entupidos. Não vamos passar o trailer, mas só para relembrar que no próximo sábado será então a estreia, dia 19 de junho, pelas 15 horas, 19 de junho pelas 23 horas e depois no dia 20, que é domingo, vai passar a repetição pelas 15 horas. Portanto, esteja atento e assista, porque também está muito interessante essa curta-metragem. Sim. Sim? Pronto, então agora nós vamos passar para a próxima parte, que é a ação social. A ação social é um projeto que nós, no nosso Ministério, já fazíamos há muito tempo, não é? Mas é algo mais interno. Mas desde o início deste ano que o apóstolo decidiu abrir as portas, vamos assim dizer. Esse projeto ganhou força por causa da pandemia que chegou a esse mundo e muitas famílias começaram a ter essas necessidades. Então, o povo das nossas igrejas está a participar em toda a parte do mundo para trazer bens alimentares e as coisas de necessidade, para depois contactarmos as juntas freguesias e outras entidades, associações que sabem no campo quem são as pessoas, quem são as famílias, quais são as necessidades. Então, estamos a ajudar essas pessoas a ultrapassar esse tempo difícil. Não é? Mas não é só damos a comida, mas também damos a palavra de Deus que pode e está a transformar a vida das pessoas. Sim. Isso é muito importante, não é? Sim. E é uma coisa que estamos a fazer todos em conjunto, ou seja, são os irmãos que dão essas comidas, não é? Isso tudo. É o povo que, de coração voluntário, sente esse amor, não é?
está a cumprir esse mandamento de Jesus, que é amar o próximo, e estamos a ajudar essas pessoas, essas famílias, dando comidas, dando roupas e também a palavra de Deus e as coisas para crianças, ou seja, materiais para crianças, porque as crianças, se elas começam a andar com Deus também, desde pequenos, elas nunca mais vão ser as mesmas, vão ser bem-sucedidos, que é muito importante. Sim, então se você ainda não participa e gostaria de participar, esta ajuda é cada pessoa, qualquer pessoa Sim, pode dar, sim, não é? exatamente. Não é só às pessoas que fazem parte do nosso ministério, da nossa igreja, mas se você gostaria de participar, basta vir a uma das nossas igrejas Maná e entregar o seu contributo, nem precisa dizer de onde é que vem, quem é, basta Sim, entregar, exatamente. não é? Quer Porque o participar. nosso objetivo é mesmo ajudar o próximo, então todos juntos estamos a conseguir fazer a diferença na vida dos outros, não é? Exatamente, sim. Eu vou pedir então à Bispa Irina para orar a favor deste projeto. O Pai, no nome de Jesus, nós trazemos todas as pessoas que participam nesse projeto, que organizam essas entregas, que participam trazendo o seu bem para ajudar o próximo, e nós declaramos sabedoria e também sucesso na vida dessas pessoas. E também declaramos todas as famílias que têm necessidade e que recebem esses bens e a palavra de Deus, a vida deles está a ser transformada em nome de Jesus. Amém. 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 E eu esqueci de passar as fotos. Mas vamos já ver umas Sim. fotos então feitas, foram da Igreja Maná de Santarém. Vamos então ver estas fotos de uma entrega. Vemos aqui um carro cheio de sacos, não é? Sim. Então foi a recolha de bens efetuada pela Câmara Municipal de Santarém nas instalações da Igreja Maná de Santarém. Então vemos comida, não é? Não sei quem é esta senhora, mas faz parte do... Sim, do time que sim, está a ou colaborar. da igreja ou da Câmara a receber ou Municipal. está a entregar. Um dos dois lados. Mas nós temos também todos os programas, nós mostramos sempre algumas fotos ou algum vídeo para também mostrar que é algo que nós estamos a fazer constantemente, Sim, não é? de uma vez, Sim. mas sempre, todas as semanas, Sim. em várias Então, regiões. sim, então é importante todos participarem porque é assim que nós conseguimos Sim, alcançar mais pessoas. Sim, exatamente. Exato. Então sim, agora nós vamos então falar um pouco sobre outra área que é a escola bíblica. E o que é a escola bíblica? A escola bíblica da nossa igreja, a Escola Bíblica Maná, é uma escola, mas não é para fazer pastores ou ministros, mas para ajudar cada pessoa que quer encher o seu coração com Deus, com a palavra, que estar mais perto de Deus, a atingir esse alvo. Então, nós temos vários módulos, que fazem parte desse currículo da escola bíblica, e também temos em várias línguas também, em espanhol e russo, e a outras línguas está a vir em breve, de certeza. A Bispa Irina é responsável, ela sabe mais do que nós. Nós estamos a ajudar, mas a escola bíblica, ela estou a trabalhar nesse sentido também. E então, essa escola é importante e nós vemos já muitas vidas transformadas, porque quando a pessoa começa a encher regularmente o seu coração com a palavra de Deus, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai estar cheia de fé, cheia de Deus, e vai vencer os obstáculos. E é muito importante essa escola, e também agora é boa porque por causa da pandemia, como a nossa escola está feita online, e a pessoa não precisa de ir à igreja sim, fazer, não precisa de ir, deslocar-se e também perder tempo no caminho. Sim. E distâncias às vezes não ajudam, mas ela pode fazer o seu próprio horário, começando a fazer parte da escola bíblica, estudando em casa, no horário que ela bem entender, não é? Como é que ela se organiza, e realmente esse projeto é muito, muito importante para toda a gente. Para toda a gente. Sim, era essa a minha próxima pergunta. A escola bíblica está destinada a todas as pessoas, ou só às que são da nossa igreja, ou só aos mais velhos? Ou... Não. Essa escola é para toda a gente. Para aqueles que fazem parte da nossa igreja, para aqueles que não fazem parte da nossa igreja, para jovens, para jovens mais experientes. Jovens há mais tempo, não é? Jovens há mais tempo, mais experientes. Então, cada pessoa pode se inscrever e pode participar e pode encher o seu coração com essa matéria. E nessa escola nós estamos a abordar muitas matérias de fé também, mas também muitas matérias que nós não estamos a ouvir nas reuniões, nos grupos familiares, ou seja, há vários temas abordados lá e é muito interessante, a pessoa pode aprofundar-se na palavra de Deus e isso.
Sim, e vai ter bons frutos, né? Claro, Porque quando a pessoa claro. ouve a palavra de Deus diariamente e muitas horas, a fé cresce Sim, e as coisas exatamente. vão acontecendo, né? Deus vai conseguindo transformar a vida das pessoas. Então, o nosso incentivo é que você faça a escola bíblica. Se ainda não fez, faça. Se não fala nem português, nem russo, nem espanhol, fica à espera mais um bocadinho, depois vão aparecer Sim. outras línguas. Outras línguas, sim. Mas o nosso conselho é então que faça a escola bíblica e nós também temos um pequeno spot que fala sobre a escola bíblica. Neste ano 2021 temos experienciado algo nunca antes visto na história da humanidade. Pestes, fomes, guerras são acontecimentos descritos na Bíblia como sinais do fim dos tempos. É urgente nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. Mais do que oração, precisamos de fé, de conhecimento verdadeiro da Palavra de Deus. A Escola Bíblica Maná reúne em um só curso conhecimento bíblico, mensagens de fé e de esperança, que farão diferença em todas as áreas da sua vida. De forma acessível e prática, fortaleça o seu escudo da fé a qualquer hora e em qualquer lugar, através do curso Escola Bíblica Online. Com áudios e ficheiros que poderá aceder no seu telemóvel, tablet ou computador, quer esteja a trabalhar ou em casa, coloque toda a família no caminho de Deus, pois só nele há salvação. Saiba mais em eb-semana.com ou na sua igreja local. Esta é a hora de investir no seu futuro e construir a sua vida na rocha. Então visite o site eb-semana.com ou então se tiver alguma dúvida também pode entrar em contato connosco, não é? Sim, Através dos números exatamente. que falámos. Sim, e lá há pessoas que ajudam. Exatamente. E nós daqui a pouco já vamos também mostrar um vídeo de um grupo familiar. Mas antes disso, rapidamente, o que é um grupo familiar? O grupo familiar é uma reunião que acontece durante a semana, normalmente na casa de alguém, mas agora online, à distância, através de todos os meios modernos que existem, e as pessoas estão a conviver, também estão a estudar a palavra de Deus, ou aqueles crentes que mais novos, eles aprendem a louvar a Deus, aprendem coisas básicas da palavra que vai ajudar a fazer essa caminhada com Deus e também vai ajudar a trazer alguém a Jesus, a dar a conhecer a Deus tão maravilhoso que pode entrar e mudar a vida dessas pessoas. Sim, então é importante também toda a gente participar de um grupo familiar e por isso também nós sempre tentamos mostrar quase sempre um vídeo de um grupo familiar para que você também tenha essa vontade de fazer parte e para quem ainda não conhece também para saber como é que funciona, o que é, não é? Pronto, então vamos agora ver um grupo familiar que vem de Torres Vedras. Estamos aqui, fazemos parte dos grupos familiares de Torres Vedras e o nosso objetivo deste pequeno momento é agradecer ao apóstolo tudo aquilo que ele nos tem trazido através da palavra de Deus e dizer-lhe um muito obrigado e continuaremos a levantar-lhe os braços. Tchau. 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 E aqui ao meu lado é essa caixa que diz altar de oração e aqui mesmo nós temos os pedidos de oração que vocês mandaram já alguns dias atrás e nós, não só o apóstolo está a orar, mas nós os bispos também oramos todos os dias para que esses assuntos sejam resolvidos, para que as suas vidas sejam mesmo prósperos. Então, você só tem que ter fé, só tem que receber com fé essa oração, porque Deus quer, pode e vai ajudar, vai mudar essa situação que você pode passar. Então, vou orar mesmo agora por todos esses pedidos, para todas essas situações. O Pai, no nome de Jesus, eu declaro que todas essas vidas estão a ser transformadas pelo poder de Deus. Eu declaro toda doença seca pela raiz, todo mal que sai dessas vidas, todo problema seja resolvido em nome de Jesus Cristo e declaro salvação, declaro sucesso e vitória na vida de todas as pessoas em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos passar para Tim Curiacos e vamos orar
vamos louvar a Deus, vamos encher o nosso coração com o louvor, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. E a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. A alegria sem medida Ele dá. E desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais alguém. Desde o dia em que aceitei Jesus, toda a nossa vida foi transformada. Se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus e mais alguém. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Cantarei o hino ao Senhor. Aleluia.
Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia! É bom nós entrarmos na presença de Deus com esta alegria, com este ânimo. E a Bíblia também diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esta é a palavra de Deus através desta música. Esta é a palavra que Deus tem para si nesta noite. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo, Porque Ele não te vai desamparar. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andas, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. E por isso mesmo também devemos viver em fé, andar em fé, e só assim nós vamos vencer com esta fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo, Vivendo em fé, andando, em fé, vencendo, em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. e fé. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo, Andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Olá a todos, boa noite, bem-vindos a este Basta Crer. E só para lembrar que mais lá para o fim eu vou quebrar os poderes da bruxaria, feitiçaria, e vamos todos tomar Santa Ceia, que é o poder de Deus para que o sangue de Jesus cubra as suas vidas, a sua família, a sua saúde, e não há nada mais poderoso que isso. Muito bem, entretanto temos aqui os telefones do WhatsApp e do SOS, onde você pode fazer os seus pedidos de oração ou para dar os seus testemunhos. Pode também marcar
pedir para marcar uma consulta pastoral, porque por vezes é isso mesmo que é preciso, sabe? Para os nossos bispos e pastores terem mais tempo de conversar, entender qual é o seu problema e dizer como é que você vai resolver. Nós já temos aqui muitos pedidos de oração, mas também temos um testemunho fantástico que vem da Adelina Silvestre. O meu amigo António José foi diagnosticado com um cancro muito agressivo, um cancro na coluna, e já se encontrava em estado terminal, quer dizer que não havia solução, estava a morrer, estava quase a morrer, terminal. Já nem podia comer, só estava vivo por causa de medicamentos. Entretanto, decidi fazer um pedido de oração durante o programa do Basta Crer. 2 dias após o apóstolo ter orado pelo António, 2 dias, uau, recebi a notícia de que ele apresentava uma melhora significativa e para a honra e glória do nosso Deus, em apenas algumas semanas depois da oração, recebo a notícia que o meu amigo, que estava há 1 ano a comer apenas iogurtes e medicamentos, é só o que conseguia, já está a alimentar-se normalmente e come bem. E passou para um caso favorável, clinicamente falando. Então, parabéns a essa irmã que lutou a favor do seu amigo e que maravilha de testemunho, e é para isso que nós existimos. Então, vamos tocar mais um hino de fé, pedir aqui à Filipa para escolher um hino de fé, para que você possa ter mais um tempinho para fazer pedido de oração, porque depois, quando nós formos estudar a palavra de Deus, e hoje, mais uma vez, vai ser por que razão pessoas sofrem financeiramente. Depois, então, temos mais um intervalo para fazer pedido de oração e depois vamos falar sobre as atividades do diabo, para quebrar tudo isso. Vamos lá, então, ouvir esta música. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Gente virá para te dizer: desta tu não irás sair, mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Então, mais uma vez, nós vamos estudar por que razão pessoas sofrem financeiramente. E temos já a primeira placa. Muito bem, aí está.
Por que razão as pessoas sofrem? Porque não sabem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Bem, mais uma vez eu digo, por que razão as pessoas sofrem financeiramente? Porque não sabem a vontade de Deus. Deus pode e quer ser a sua fonte, suprir todas as necessidades, dar-lhe vida e abundância, aumentar o seu padrão de vida e libertá-lo de dívida. Essa é a vontade de Deus. Sabe uma coisa? Você, para ter fé verdadeira, tem que colocar fé em cima de uma promessa de Deus, em cima das promessas de Deus. Não se pode pôr fé ao calhas. Eu acho, eu penso, não sei o quê. Não. Deus tem promessas muito específicas e fortíssimas. Primeiro, por exemplo, ele diz que Jesus morreu para ser o nosso substituto. É o que nós vamos ver agora na placa seguinte. Jesus é o nosso substituto. Já sabeis, diz em 2 Coríntios 8:9, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, seis pobre. Para quê? Para que pela sua pobreza enriquecesse. Ou seja, Jesus veio para ser o nosso substituto. Ele, Jesus, é Deus. Ele é a segunda pessoa de Deus. Ele é que criou os céus e a terra. É só isso. E então, para nos vir salvar, ele veio na forma humana, veio sem nada e foi à cruz para cravar os nossos pecados, problemas, doenças, etc. E em troca nos dar o que ele sempre teve. Por isso é que diz aqui, eu vou repetir, já sabeis a graça do nosso Jesus Cristo, sendo rico, claro, ele se fez pobre. Não é para nós sermos pobres, é para, em troca, para que pela sua pobreza nós prosperássemos, vencêssemos na área financeira. Portanto, essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que Ele, Deus, é que seja a sua fonte, porque a sociedade moderna, não é, criou um sistema em que a pessoa já se habituou a que depende do salário do patrão, da reforma, enfim. Mas isso é ultralimitado. E por isso muitas pessoas até já estão a sofrer. Na verdade, com a pandemia, a quantidade de dinheiro que a pessoa tem disponível diminuiu drasticamente. Mas, se nós olharmos para quem é Deus, qual é a vontade de Deus, a nossa fé fica forte porque Deus diz que Ele é e pode ser a nossa fonte. Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Nós temos que ter fé nestas promessas de Deus. Ele quer lhe dar vida em abundância. O diabo, ele é que veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Portanto, pobreza, dificuldades, fome, dívidas, isso não é normal. Isso é maldição. E Jesus veio para nos libertar de toda a maldição. A ver? Não veio apenas para fazer um milagre, para resolver um problema urgente. Ele veio para aumentar o seu padrão de vida, para o libertar dos problemas. Agora, isto requer que você faça as coisas à maneira de Deus. Você tem que saber como é que se faz. E basicamente como se faz é usar a lei de Deus, de semear para colher. Porque Jesus dizia em Marcos 4:26 que tudo nos céus, na terra, tudo funciona com base em sementes. Tudo. Não é só as sementes das plantas, das árvores, é de tudo. É a semente que as nossas palavras são sementes, o nosso dinheiro são sementes, atitudes são sementes. E, portanto, quando se trata de finanças, Jesus disse, dai, ser-vos dado. Semeia primeiro, colherás depois. Portanto, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus e qual é o sistema de Deus. Se eu puser fé na vontade de Deus e no sistema que Deus diz, então eu vou vencer. Independentemente se as coisas vão bem lá fora ou não vão. Porque é fé que vence o mundo. E se eu puser em prática as leis de Deus, funciona. Vamos agora ver um milagre de uma grande pesca que aconteceu nos dias de Jesus. Temos até uma placa. Milagre da grande pesca. Quando Deus quer fazer um milagre da sua vida,
Ele manda você fazer alguma coisa. Ele manda você semear na vida dos outros em primeiro lugar. E depois, então, Ele vai fazer o milagre na sua. Isto é uma frase mega poderosa. Eu vou repetir porque isto é muito, muito poderoso. Quando Deus quer fazer o milagre da sua vida, sabe como é que Ele faz? Ele manda que primeiro você faça alguma coisa. Então, o milagre virá. Que coisa é que Deus manda fazer? Semear. Semear para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Foi o que aconteceu, está aqui em Lucas 5, que diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos estarem junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, portanto Jesus entrou num dos 2 barcos, o barco era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Então, o que é que nós começamos já aqui a ver? Que Jesus usou-se do barco Simão. Simão, mais tarde, Jesus mudou-lhe o nome para Pedro. E quer saber porquê? Porque Simão quer dizer caniço. Então, como há poder nas nossas palavras, são sementes, cada vez que a pessoa diz ao outro, oh, caniço, ele ficava cada vez mais uma pessoa inconstante. Quando o vento sopra, ele também sopra. Então, Jesus mudou-lhe o nome para Pedro, que quer dizer Petros, pedra, rocha, não muda com coisa nenhuma. Para quê? Para que essas palavras ficassem a funcionar na vida deste homem, passando de ser uma pessoa inconstante para ser uma pessoa constantemente constante com Deus. Bem, mas adiante, é uma coisa interessante. Então, Jesus pegou no barco que era de Simão e pediu que afastasse um bocadinho e ensinava o quê? A palavra de Deus. A quem? Às multidões. Quando Jesus acabou de falar, ele disse: Simão, faz-te ao largo e lança as redes para a pesca. Simão, agora já acabei de pregar, vais para o mar alto e vais lançar a tua rede para pescar. Ora, Simão respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Simão era um profissional, era um pescador profissional. E, portanto, ele sabia muito bem qual é a hora, a maré, a lua propícia para se pescar. Acontece que ele tinha estado nessa hora certa para pescar e não havia peixe. E agora não era a hora certa, nem a lua certa, nem maré, nem coisa nenhuma dessas. E Jesus disse: vai pescar, não vai dar certo, porque eu é que sei, eu sou profissional. Mas Simão, Pedro, teve um rasgo de sabedoria, porque ele disse: mas sobre a tua palavra vou lançar a rede. Como quem diz: mas quem sou eu para dizer o quê? Tu és um Deus, tu és uma pessoa que faz milagres. Eu já vi tu fazeres milagres. Então, se tu mandas fazer isso, eu vou fazer. Sobre a tua palavra vou lançar a rede. É uma palavra muito poderosa. Essa é uma atitude fantástica que todos nós devíamos ter. Nós muitas vezes não entendemos porque é que Deus nos manda fazer isto, aquilo ou aquilo outro. E Deus também não explica por vezes porque Ele não tem que dar explicações a ninguém. Ele manda obedecer, não é? Oh Deus, então como é que é? Não. Então, sobre a tua palavra lançarei a rede. E o que é que aconteceu? Ele foi, feito isto, ele foi para o mar alto, lançou a rede e ele e o time dele apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. O que aconteceu? Um milagre. Ele teve uma grande quantidade de peixes. As redes estavam-se a rasgar porque eram muito peso.
E ainda mais, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que também viessem, e os 2 barcos ficaram completamente cheios de peixe, que quase que iam afundar-se com tanto peso. O que é que isto nos diz? Que Jesus, primeiro, pede o barco ao Pedro, ou Simão, não é? Não é para Jesus ir passear, não é para Jesus ir pescar, fazer negócio, seja o que for, mas para Jesus pregar o Evangelho àquela multidão. Para Jesus anunciar as boas novas. Para Jesus dar aquilo que todo o mundo precisa. Aprender os segredos de Deus. E, uma vez que Simão Pedro fez isso, ajudou Jesus, agora Jesus o retribuiu, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Não só, preste bem atenção, Simão Pedro ficou com o barco dele mega cheio, mas até o amigo dele também ficou. Ou seja, Pedro foi abençoado e virou um abençoador. Abençoador. É isto que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer que você tire os olhos do sistema do mundo. Deus quer que você tire os olhos das promessas falsas, que hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra. Ainda agora está aí umas excelências que já foram ministros de tudo e mais uma coisa, a responder perante o Parlamento, mas é só para inglês ver, como se costuma dizer, porque eles não vão fazer nada. Porque eles prometeram que o dinheiro que ia ser emprestado ao Banco Novo, ou Novo Banco, ou o que é, que não tinha problema nenhum, que era uma coisa segura. E agora já vai não sei quantos bilhões e não vão, o povo português... Eles são mentirosos. E quem diz isso, diz a tapa, diz os fogos, um monte de coisas. E, portanto, a pessoa deixa de confiar. E quando ouve alguém falar que Jesus é fiel, ele fica a pensar, mas será que é mesmo? Isto pode ser verdade? Isso é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Portanto, o que é que Jesus fez a Simão? O mesmo que ele quer fazer na sua vida. Quando você traz a Deus uma oferta, é como se você estivesse a dar o seu barco a Jesus. E Jesus pega nesse barco para pregar o Evangelho. Quando a igreja recebe dízimos, ofertas, o que é que nós fazemos? Transformamos em mais igrejas, mais estações de televisão, em mais tudo que é de Deus para pregar o Evangelho. E depois, o que é que Deus faz? O mesmo fez a Pedro. Foi encher o barco dele, de tal maneira que o barco quase ia fundo, e fez dele um abençoador. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Portanto, lança tu também, meu amigo, a rede ao mar alto. É a próxima placa que diz isso. Entretanto, o time já pode vir andando. Lance a sua rede ao mar alto. A sua rede é o seu dinheiro, que é dado para a igreja. A rede é também para pescar pessoas para Jesus salvar. Não dês ouvidos ao diabo, porque a mente é o campo de batalha. Cuidado, porque o diabo diz o quê? Cuidado, tu não dês muito dinheiro, porque vai-te fazer falta. Mas Deus promete encher o seu barco e também encher o barco com salvações, etc, etc. Portanto, lança a rede ao mar alto. Hoje mesmo nós vamos mais um pouco e pôr a placa da maneira como você pode semear na casa de Deus. Mas amanhã é domingo e muita gente vai à igreja. Outros não podem ir porque moram longe ou porque não tem uma igreja lá perto. E por isso este é o momento de semear. Mas não dê ouvidos às vozes, pensamentos. Não, pode fazer falta. Isso é o que o diabo quer que você não semeie. Porque se você semear, você vai ver como tudo vai ficar melhor na área financeira. E agora vamos pôr a placa que diz onde é que a pessoa pode semear. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim.
Muito bem, e agora, estenda a sua mão sobre mim para eu orar pela sua vida financeira. Seja você um reformado, um empresário, uma pessoa que trabalha, seja onde for. Eu ordeno que as bênçãos de Abraão venham sobre todas essas pessoas. Eu quebro o poder de toda a bruxaria, ordeno, Satanás liberta o dinheiro que é devido à igreja, devido aos nossos irmãos e àqueles que estão em direto conosco, que decidem praticar as leis de Deus. E agora, Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que o teu poder, a unção do Espírito Santo, está a entrar nas vidas dessas pessoas, nas suas famílias, nos seus negócios, e está a causar uma pesca muito grande, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. Então, nós vamos agora passar outra vez, durante um minuto ou dois, estas linhas do WhatsApp, onde você pode fazer os seus pedidos de oração. E já temos muitos. Temos aqui a Graça Oliveira, que está a pedir pela saúde dos seus familiares. A Armanda, que tem sonhos maus e depois fica fraca do corpo. Isso é manifestação de demónios. Há qualquer coisa que se passa. Quando é assim, eu vou falar hoje até, por acaso vou falar assim, vou falar isso, tem que se expulsar esses demónios que andam a causar isso. Temos a Helena, que pede libertação para os seus filhos, o Francisco, sua esposa, uma pessoa que se sente sozinha, isso é um sentimento horroroso, a Fátima, que quer voltar para a sua terra, o António Pires quer libertação das dívidas, a Nazaré tem os pés inchados, gripe e Covid. Uau! Outras pessoas, que eu não vou dizer, pedem pelo seu relacionamento, pela sua família, e a Catarina pede pelos seus negócios, porque inclusive a não fazer concorrência desleal. E muitos mais, e você ainda vai poder telefonar, porque nós vamos cantar mais um hino de fé para gerar fé no seu coração. Estas músicas estão cheias de fé, para que quando nós formos orar, você venha com fé, porque só oração pode não dar grandes resultados, mas oração com fé dá muitos resultados. E depois desta música, nós vamos estudar a última lição desta série, chamada A Origem dos Problemas. Para a semana, vamos ter outra série, que é o que Jesus vai fazer à Terra. E amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo, a minha esposa vai falar para a família. Portanto, atenção, toda a gente é filho da mãe e do pai. Então, toda a gente precisa saber o que é isso da família, como é que se faz a família, como é que funciona. Muito bem. E estava eu a dizer, depois deste meu pequeno intervalo, você vai não ligar, não faz chamadas, fica atento. Sei que há muita gente até pega num bloco de notas e começa a escrever notas. Acho isso muito, muito bom. Para você ficar sem distrair, saber quem é o diabo, o que é que ele anda a fazer, como é que ele aparece e como é que nós vamos tomar a Santa Ceia para quebrar todos os poderes do diabo. Vamos lá então ouvir esta música de fé. Tudo vai mudar, mudar para melhor, e tu vais ver a mão do Senhor, e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor, vem cantar
nosso louvor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor. Muito bem, então hoje vamos mais uma vez falar da origem dos problemas. Aqui o time pode sentar-se. E, como eu tenho dito, esta série está também baseada no livro com o mesmo título, A Origem dos Problemas. Este livro tem muitos anos. Está escrito em português, francês, inglês, russo, espanhol. Está impresso em papel, disponível nas igrejas Maná, mas também em forma digital, que é muito prático, e assim em qualquer parte do mundo você vai à editora Curiacos e arranja o livro. Neste livro eu explico que há 11 ou 12 temas que trazem problemas gravíssimos à vida das pessoas. Para mim, os 3 assuntos que mais irritam a Deus são idolatria, o oculto, falta de perdão, e há um que também é, para o pessoal da igreja, aqueles que causam contendas e divisões. Deus tolera 0 disso. Muita gente não sabe, e quando ouve a palavra de Deus sobre essa matéria, decide mudar, pede perdão a Deus e começa a mudar. Mas há sempre pessoas que acham os seus achos, não mudam, e, portanto, é só problemas acima de problemas. Hoje nós vamos falar sobre demónios, a manifestação de demónios, e vamos começar por falar de coisas estranhas que pessoas sentem. Vamos ver a placa número 1. Sente coisas estranhas? Você sente que estão a acontecer coisas que não têm explicação? O seu filho vê vultos? A sua casa parece que tem presenças? Está assombrada? Você ouve vozes? Sente uma doença? Está mal? Vai ao médico às tantas da noite, chega lá, fazem teste e depois mais uma série de testes nos dias seguintes e não encontram nada? Então você está perante a manifestação de demónios. É isso que acontece. São coisas feitas por seres que não se vê, mas que existem. Algures, as portas a estes seres foram abertas na sua vida. Vamos ver agora a placa a seguir. Será que demónios existem? Sim, os demónios existem e eu vou ler aqui Marcos 1, de 23 em diante. Estava na sinagoga deles um homem, sinagoga é uma igreja dos judeus,
um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o espírito imundo, convulsionando-o, clamando com grande voz, saiu da pessoa. Ou seja, o que é que vemos aqui? Que nos dias de Jesus, as manifestações de demónios eram constantes. E hoje é a mesmíssima coisa. É muito comum acontecer nas nossas igrejas coisas deste calibre. A pessoa vem à igreja e não sabe que vem carregada com demónios, e muitas vezes, logo quando estamos a louvar a Deus, os demónios não aguentam, porque é a presença do louvor de Deus. Então eles começam, lá dentro do corpo das pessoas que vêm com isso, começa a ficar nervoso, sente que vai ser apanhado, que perde uma casa, que é o corpo. Isso é muito precioso para os demónios, e começa a estrebuchar, a ver se a pessoa sai dali, porque ele não aguenta a presença. Em muitas igrejas, que não sabem esses segredos, chamam uma ambulância. Em outras igrejas, põe-se ali a orar, oh Deus, coitadinho, passa-se ali uma doença. Mas numa igreja como a nossa, que conhece esses segredos, a gente não ora nem chama a ambulância. A gente expulsa os demónios, porque recebemos de Deus autoridade sobre estes seres demoníacos. Portanto, a pergunta põe: será que os demónios existem? Existem. Hoje, mas também, claro, nos tempos de Jesus. E vão sempre existir até que Deus decida terminar com este planeta. Os fins deste planeta mais se mostram. Está profetizado, Jesus já disse que vai acontecer. E até disse quais são os sinais. E cada vez se vê mais os sinais ditos por Jesus. Portanto, é uma questão de que Deus o Pai decide quando é que vai acabar com o mundo. Quem tiver salvo, quem tiver entregue a vida a Jesus, vai viver para sempre com Deus. Quem não tiver, é condenado porque não tem um substituto. Alguém que pagou o preço da prisão. Portanto, todos pecamos, devemos ser todos presos. Só que quem tem Jesus tem alguém que é o nosso substituto. Jesus pagou nas nossas vezes. Bem, mas portanto os demónios existem e vão existir até essa data. A partir não, porque depois Deus vai fazer novos céus, nova terra, e não há mais bicharada destas. Os demónios vão ser encarcerados de uma vez por todas e infelizmente muita gente que gozou ou não quer nada com Deus vai ter com os demónios para sempre. Bem, seja como for, os demónios existem. Vamos agora ver, na placa seguinte, os demónios, quem são e de onde vieram. Os demónios são anjos caídos, são seres espirituais, portanto não se vê com os olhos, podem tomar posse de um corpo físico, podem apenas entrar e sair, podem estar pendurados, ou possesso, quer dizer, tomou controle total da pessoa. Muitos anjos caídos já não estão na terra porque são tão maus, tão fortes e poderosos que Deus os limitou e os mandou algemar no inferno para sempre. E outros, como eu disse, andam aqui a vaguear na terra a ver quem conseguem matar, roubar e destruir. Jesus disse: o diabo só vem para matar, roubar e destruir. O nosso inimigo verdadeiro neste planeta são demónios. E ocorre-me dizer o exemplo de uma tourada. A gente vê numa tourada, não é que eu gosto de touradas, mas existem, a luta entre um homem e um bicho forte, poderoso, que é um touro. E o homem, o toureiro, tem uma capa vermelha, grita olé, 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 e abana a capa. E o bicho pensa que a capa é que é o inimigo dele. Então o touro vai e investe contra a capa, pensando em todo o tempo que a capa é que é o inimigo dele, mas não é.
o inimigo dele está ali ao lado, que é o homem, o toureiro. Então o toureiro, quando o touro passa ali perto, é meio metro, espeta-lhe umas farpas e o bicho fica mesmo mais zangado, porque agora dói-lhe o corpo. Então ele dá a volta e vê a capa e outra vez pensa, está enganado, pensa, a capa é o meu inimigo. Vai e investe outra vez contra a capa. Aí o toureiro vai e espeta-lhe outra farpa. E assim o bicho vai se cansando, está a ver? Cada vez fica mais magoado porque está enganado. O inimigo dele não é a capa, é o homem que está ao lado. E eu estou a dar este exemplo porque é exatamente isto que o diabo faz às pessoas. Como ele não se vê, ele até anda a falar à cabeça das pessoas que o diabo não existe. É um dos truques velhos do diabo. Então a pessoa não acredita, muitos não acreditam. Então ele espeta farpas na vida das pessoas. Por isso Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Em Efésios a Bíblia diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor da força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas sim contra os espíritos malignos nos lugares celestiais. A nossa luta é contra demónios. Eles usam-se de pessoas, usam-se de circunstâncias, usam-se de coisas para tentar sempre matar, roubar e destruir a nós. Muito bem, agora vamos ver a origem dos demónios. A origem dos demónios. Lúcifer é o nome do diabo antes de ele ser expulso do céu. Ele era um querubim, um dos seres elevados lá no céu, era ungido e perfeito, mas exaltou-se e quis ser Deus e por isso fez uma rebelião lá no céu e arrastou 1/3 dos anjos com ele. Conseguiu enganar 1/3 de anjos, levando-os a fazer guerra a Deus. Ora, se Deus é Deus, ele é Deus e, portanto, ganha sempre qualquer coisa que façam contra ele. E foi o que aconteceu. Eu vou ler algumas passagens que estão aqui na placa, que é Ezequiel, Isaías e Apocalipse, para que vocês entendam isso. Porque, por exemplo, a maçonaria exalta Lúcifer, diz que é o anjo da luz. Não, ele era o anjo da luz e hoje é um decaído. Está na Bíblia. Diz em Ezequiel 28 que Deus a falar. Estiveste no Éden, no jardim de Deus, cobrias-te de todas as pedras preciosas, etc. Foste criado, no dia em que foste criado, foram preparadas todas essas coisas. Ou seja, o diabo foi criado por Deus. Deus sempre existiu, ele é que criou todos os seres. Tu coloquei como querubim de guarda, estiveste no monte santo de Deus, etc, etc. Mas perverteste do teu coração, etc. Isaías 14 diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Está a ver? Porque antes de ele ter caído, nós não sabemos ao certo os pormenores, mas o Lúcifer, quando andava bem, estava em controle de nações. Isto é, em harmonia com Gênesis, onde diz que a terra já foi ocupada. Porque depois Deus, isto ficou tudo estragado, Deus vai arranjar a terra de novo, começou tudo de novo, e diz, fez o Adão e a Eva, e diz, repovoai a terra. Portanto, o diabo deve ter sido ele a estragar todas as coisas. Não há nada escrito em pormenor, mas é isso que se fala. Mas isto Deus diz, tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei lá no norte. Subirei acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, Deus disse, vais ser levado ao Seul, que é ao inferno, ao mais fundo dos infernos. O inferno tem vários andares.
ao mais profundo do abismo. E quem te vir, dizer assim, não é este que fazia estremecer a terra, fazia tremer os reinos, olha o que é que lhe aconteceu. E todos os reis das nações que contigo dormiam, vai tudo também ficar admirado e vai para o mesmo caminho. Bem, portanto, estamos a ver que o Lúcifer fez uma coisa que foi uma loucura, fazer uma afronta a Deus. E é interessante como é que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos lá no céu. É por isso que para ele não é assim tão difícil, vamos assim dizer, enganar pessoas que estão aqui na Terra que nunca viram fisicamente a Deus. Se ele conseguiu enganar anjos que andavam com Deus, viram Deus, ouviram falar, Deus falar com eles, para fora, é muito mais fácil enganar pessoas que nunca viram Deus. E então as pessoas dizem que Deus não existe, que o diabo não existe, que só tudo parvoíces. E outros dizem que o Lúcifer ainda é o campeão. Não, não é. Ele é o derrotado. Diz assim, Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz, quando estava a falar, Deus estava a explicar as coisas, que não é só, o Apocalipse não trata apenas, no dia tanto, às tantas horas, vai acontecer uma catástrofe e acaba o mundo. Não. Apocalipse relata uma série de coisas que já passaram, compara com o que está a passar e vai passar no futuro, e é um grande aviso, quando nós vimos isso, devemos estar preparados andando com Deus. Bem, mas ele diz assim, Apocalipse 12, houve então guerra no céu e Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. O dragão é também chamado um dos nomes do diabo. E o dragão e os anjos do dragão não prevaleceram, e nem mais se acharam no céu. E foi precipitado a antiga serpente, também, está aqui, também chamada de diabo e Satanás. Olha, aqui a Bíblia, curiosamente, diz isso. Apocalipse 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, que é a antiga serpente, que também se chama de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado e com ele todos os seus anjos. Portanto, o diabo é um derrotado. E quando Jesus foi à cruz, o diabo julgava, não sabia o plano de Deus. O diabo julgava que se matasse Jesus, ele continuaria vamos dizer, o seu reinado aqui na terra. Portanto, ele causou a morte de Jesus. E Jesus se deixou morrer quando lhe convinha, e era o plano de Deus, e teve que ir ao inferno, que é o lugar de prisão onde nós devemos ir, parar. Foi lá para sofrer o que eu e você devíamos sofrer. Mas, ao terceiro dia, quando o diabo julgava que tinha ganho a batalha contra Deus, o Espírito Santo de Deus entrou lá no inferno, entrou dentro de Jesus, do corpo de Jesus, e Jesus pegou no diabo, lutou contra ele e derrotou facilmente e fez dele uma paródia. Obrigou a andar assim, a lamber o chão, à frente de todos os demónios. Uma vergonha tremendíssima. É por isso que quando hoje um crente fala em nome de Jesus, os demónios estremecem, porque ainda se lembram desse dia, nunca mais vão esquecer. E há poder neste nome. Portanto, este Lúcifer transformou-se em diabo e Satanás, ou dragão, e ele é um derrotado. É um derrotado, e quem entrega a vida a Jesus fica com poder sobre ele. E o diabo já não tem poder sobre quem anda com Jesus. Mas também isso é uma questão que depende muito se a pessoa acredita ou não, se sabe desses segredos ou não sabe. Muito bem, vamos para a placa seguinte. Esta placa diz, como Satanás entrou na Terra. A Bíblia fala com clareza que no início Deus fez os céus e a terra, os luminares, que é as estrelas e planetas e a lua, e depois criou todos os seres viventes que foram feitos e andaram na terra. Muitos deles já morreram devido a várias coisas que eu não vou falar hoje. E depois, portanto, aí em Gênesis 1, versículo 21 diz, e Deus criou as grandes baleias, os répteis, tal. E versículo 24,
25, 26, é só criar animais. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domina sobre tudo. Portanto, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. É uma honra que mais nenhum ser tem. Deus queria ter uma família, que era, a partir do Adão e da Eva e seus filhos, ter uma família. Então, começou com Adão. Depois do Adão, nasceu a Eva. E Deus pôs limites. E um dos limites era, não comerás desta árvore da ciência do bem e do mal. Não é do sexo, nem é da maçã, como se inventa, mas é de uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal. Porquê? Não sei. Muita coisa que eu não sei. E Deus só diz se quiser. Bem, então, o que é que sucedeu? O diabo já estava furioso por ter sido expulso. Ao ver aquela criatura ser feita à imagem e semelhança de Deus, com os poderes, ok, limitados, mas iguais aos de Deus, ele ficou cheio de raiva e de inveja. E decidiu lutar contra Deus outra vez, mas usando-se do Adão e da Eva. Então vai com palavrinhas mansas e começa a pôr dúvidas. Será que Deus disse? Será que é mesmo verdade? Deus não é assim, Deus não é tão forte, Deus não quer que tu saibas tanto. E até que, a certa altura, a Eva decidiu desobedecer a Deus. E a gente quase todo mundo põe a culpa na Eva, porque realmente ela desobedeceu, mas espera lá. Agora que eu conheço melhor a Bíblia, conheço melhor que o homem foi feito diferente da mulher, não só no aspecto físico, não é? Mas no aspecto de caráter, de moral, etc. Ele foi feito para proteger a esposa e para ser o líder da casa. Então ele devia, nitidamente, ter falado ao diabo, que veio com essas conversas, e disse, tu não vais falar mais com a minha mulher, nem entras aqui, porque isto é meu, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele não, foi um bananas, Deus é bom, a minha mulher coitadinha e tal, e até comeu da mesma árvore. Conclusão, aconteceu o que Deus disse. Se tu comeres daquela árvore, vais morrer. Agora, quando se fala de morrer, muita gente pensa, então ele morreu, coitadinho. Não, ele morreu no seguinte sentido. A verdadeira morte não é desaparecer. Ninguém desaparece. Saia deste planeta, vai para algum sítio. Quando uma pessoa nasce, nunca mais para de viver. Viva de uma maneira ou de outra, num lugar ou de outro. Agora, a morte é estarmos separados de Deus. O Adão e a Eva viviam com alma, corpo e eram um espírito. E ouviam a voz do Espírito de Deus falar ao Espírito de Deus. Hoje ninguém ouve nada porque essa conexão está quebrada. Então os palermas dizem que não existe porque não conhecem. Também os palermas que não acreditam na eletricidade dizem que não existe. Mas existe, todos sabemos. E eletricidade não se vê. Bem, adiante. Conclusão. O Adão e a Eva ficaram separados de Deus e aí eles já eram cobertos por um manto cheio de energia, com aquilo que se chama a glória de Deus, a unção de Deus, perderam. Então eles se acharam nus e daí tudo o resto que a gente sabe. Mas acima de tudo, a terra ficou amaldiçoada, eles também. Quando Jesus veio, ele veio para resgatar o ser humano, para que o ser humano tornasse a ser de Deus e andar com Deus sem o veneno do diabo e começar a ter vitórias. E por isso que nós pregamos este Evangelho. Bem, agora vamos ver a próxima placa e ver como é que os demónios entram na vida de uma pessoa. Aliás, não, é primeiro o outro que é Jesus, aí, como é? Jesus expulsou muitos demónios, é isso. É mais uma série de versículos que falam de como demónios existiam e como eles eram expulsos. No caso de Marcos 1, 23, Jesus expulsa muitos demónios. Lá numa sinagoga, acho que já falámos sobre isso, o espírito imundo, estava lá um homem com um espírito imundo,
e ele rebuxia-se, rebolava-se, gritava, e Jesus expulsou e ele ficou liberto. E, na verdade, saíram muitos demónios de uma só pessoa. Às vezes acontece uma pessoa não ter apenas um, às vezes tem uma legião deles. Em Marcos 9, 17, Jesus expulsa um espírito de surdez. Era o caso de um pai que estava aflito e disse: eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o diabo o apanha, convulsiona-o, de modo que espuma, arranja os dentes e vai-se definhando. Pediu aos discípulos que o expulsassem, não puderam. E Jesus ficou aborrecido e disse: geração incrédula, até quando vos sofrerei? Porque Jesus já tinha ensinado como é que se faz, já tinha feito as coisas e eles continuavam sem fé. Mas adiante. E então lá trouxeram o miúdo, e o miúdo estava com os tais demónios, e Jesus falou assim: espírito imundo, espírito mudo e surdo, Jesus a falar, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Portanto, Jesus estava a falar para o miúdo, aparentemente, mas estava a falar, não estava tanto a falar para o miúdo, mas para os demónios que estavam lá dentro. É o que acontece quando eu e outros bispos e pastores fazemos o mesmo. Falamos a alguém que nitidamente está com demónios lá dentro e a gente expulsa aqueles demónios. E às vezes, como eu disse, é só um. Quando Jesus expulsou este demónio, o miúdo caiu no chão, os demónios sempre resistem, põem-se a rebolar e a fazer gritos e tal, até que saem e o miúdo ficou como que morto. Já acontece muitas vezes nas nossas igrejas, já não é para muita gente admiração. Uma vez até um médico viu uma criança com demónios e ela parecia morta, e ele disse: chama já a ambulância. Eu disse: doutor, isto é só demónios. Olha, você pode ser preso, porque isto é mesmo grave. Ele disse: não se preocupe. E ao fim dos minutos, o miúdo se levanta como se nada fosse. E o médico disse: epá, nunca vi tal coisa. Porquê? Porque os demónios não se veem. Os médicos aprendem as coisas físicas, mas estas ainda não aprendem. Bem, então, o miúdo parecia morto, mas não estava morto. O demónio que saiu e ele ficou fraco. Depois levantou-se. Então, isso é muito comum acontecer hoje. Lucas 13 conta que um dia Jesus foi a uma sinagoga, a igreja dos judeus. Estava ali uma senhora, na igreja, que tinha um espírito de enfermidade. Portanto, é um demónio que causava doença, um demónio especializado em trazer doenças, e, há 18 anos, e andava curvada. E Jesus a chamou e disse: mulher, estás livre. Pôs as mãos e imediatamente ela ficou curada. Portanto, vemos aqui, o pregador ficou muito irritado, não era dia de curar, e Jesus chamou-lhe hipócrita, enfim. Mas o ponto que eu quero hoje estabelecer é que esta senhora estava na igreja e tinha aparentemente uma doença que afinal não era doença, era um demónio que lhe causava aquela curvatura, etc, etc. Já vimos isso acontecer na nossa igreja também muitas vezes. Outra vez aconteceu nos dias do apóstolo Paulo, em Atos 16, que ele ia para um lugar a orar e vinha sempre uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, portanto era espiritismo, e que começava a dizer: E Paulo um dia irritou-se e viu: isto é um demónio que quer-me atrapalhar e afastar as pessoas de vir à oração. Então o Paulo olhou para a moça e disse assim: eu te ordeno em nome de Jesus que saias. Claro, ele estava a falar aparentemente para a miúda, mas não era para a miúda, é para aquilo que estava lá dentro. E a miúda saiu na mesma hora e deixou de ter visões e de fazer o que os bruxos fazem, e os donos da miúda ficaram chateados porque perderam o negócio da bruxaria. Enfim, umas histórias muito engraçadas que vêm da Bíblia. Como é que essas demónios podem entrar na vida de uma pessoa? A próxima placa. Quando a pessoa se envolve no espiritismo, quando a pessoa se envolve no oculto, quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa, aí não está, mas quando a pessoa anda na idolatria, acontece muito que os demónios entram na vida da pessoa porque a pessoa está em desobediência. Principalmente, para mais, quando a pessoa já ouviu dizer que não pode fazer isso, ela acha muitos achos e continua a fazer, etc. Se a pessoa não quer perdoar, ela entrega a tormentadores, são estes demónios. Então,
como é que há demónios que entram na vida de uma pessoa. É assim. Agora vamos falar sobre o espiritismo. Tem uma placa também. Muita gente, de um modo ou de outro, está ligada ou teve ligações com feitiçarias e bruxarias através de espiritismo, cartomancia, leitura da sina, leitura das mãos, consulta aos mortos, médiuns, astrólogos, horóscopos, etc. Bem, tudo isso se pode dizer o oculto, se quisermos dizer de uma forma geral. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Deuteronômio 18, pode pôr a placa seguinte, o que é que a Bíblia diz? Eu vou mencionar a outro e aos outros. A Bíblia diz para provar os espíritos são de Deus, porque muitos há que são falsos profetas, dizem coisas falsas em nome de Deus. Deus diz isso e a Bíblia diz o contrário. É o caso, por exemplo, quando se diz, Deus diz que podemos fazer romarias, procissões, orar aos santos, cantar hinos à Virgem Maria, etc. Mas o primeiro dos 10 mandamentos diz precisamente o oposto. Diz mesmo para não fazer. E eles dizem vamos fazer e fazem. Até põe na televisão. São falsos profetas. E por causa disso vêm muitas abominações. Vêm muitos problemas às pessoas. Porque Deus diz, não se achará quem no teu meio, adivinhadores, nem quem consulte feiticeiros, nem quem consulte o espírito adivinhante, etc, etc, nem quem consulte os mortos, porque isso é abominável. Isso é do pior que se pode fazer a Deus. Porque quem está lá atrás é demónios. Bem, por causa disso, em Isaías 47, não vou ler, mas você pode ler depois em casa, Deus até goza as pessoas. Tu andas para aí com esses encantamentos, a rezar coisas de pau e de pedra, disto aqui, que não tem olhos, não tem ouvidos, não tem nada, e tu fazes uma figura parva e eles não te respondem. E só tens problemas, porque eu não te ouço, não estou contigo. Portanto, o que é que eu quero dizer? De uma forma muito rápida. Você tem que ler este livro, tem mais versículos. Isto é muito mau. Símbolos de bruxaria, vamos lá. Símbolos de bruxaria, feitiçaria, ocultismo. Cobras, rãs, budas, deuses de felicidade, charmes, ferraduras, unhas, figos, saquinhos com ossos, areia, alho, bocados de cebola, defumadores. É de tudo. Tem tanta porcaria dessas que até faz impressão. As pessoas acreditam nestas coisas. As pessoas vão atrás destas coisas e o diabo faz sempre a mesma coisa. O diabo diz à pessoa, diz assim, olha, vai lá esta pessoa, não é? Está com problemas, são demónios. Então o chefe disse, demónios, saiam dessa pessoa para ela pensar que é ouvir a bruxa que funciona. E a pessoa sente-se aliviada. Mas passado pouco tempo, tem mais problemas. E ele pensa, é na bruxa, tem que ir lá à bruxa outra vez. E o diabo torna a dizer, olha, demónios, estão aí nessa pessoa. Saiam lá para ele continuar a pensar que aqui é que é o lugar. E a pessoa passa a vida cada vez de mal a pior, de pior a péssimo. Porquê? Porque o diabo está a gozar a eles. É como o touro que pensa que a capa vermelha é o inimigo. Você não gosta, você que está a ouvir, não gosta desta pregação? Queixa a Deus. Eu só estou a pregar o que Deus diz. Não gosta? Então é porque se calhar Deus é parvo, não sei, porque você é com o sabichão. Não. Arrependa-se, porque isto é mesmo a grande verdade. E, quase no final, quero falar de como nós temos que renunciar a todo o envolvimento com bruxarias e oculto, etc. Vamos ver esta placa. Se você está em direto connosco e diz assim, eu estou envolvido nestas coisas de bruxaria, evidência, história, ou estive, fiz até pactos, cortaram-me o cabelo, lançaram não sei onde, foram fazer trabalhos, tem muita coisa aí. O que é que você tem que fazer? Renunciar tudo isto. De um modo geral, diz, eu vou renunciar ao diabo. Ele é que está atrás disto tudo. Então, como é que se faz? Ouça, eu hoje vou tomar a Santa Ceia, vou cobrar essas coisas todas. Mas há castas de demónios que não saem desta maneira. Jesus disse, há castas de demónios que são tão poderosos só com jejum e oração. Então, você venha a uma igreja
Maná, ao telefone, para marcar uma consulta pastoral. E depois ele vai lhe explicar o que é que tem que fazer. Inclusive, você deve trazer os objetos de bruxaria à igreja, para em dia e hora marcada ser quebrados todos esses objetos, e os poderes e os demónios estão nesses objetos. Há objetos que quando a pessoa traz para casa, ele está a trazer um demónio que está lá dentro. É por isso que as pessoas veem coisas, o filho fica doente, cai no chão, e uma data de problemas que acontece à pessoa. O demónio está lá em casa. Está dentro de um desses objetos. Portanto, e não pode ser quebrado de qualquer maneira, tem que ser quebrado com alguém que tem muita autoridade, um ministro de Deus. Só para ler, em Atos 19, Atos dos Apóstolos, diz que muitos dos que haviam acreditado em Jesus, nestas verdades da Bíblia, vinham à igreja, confessavam isto que faziam, e revelando, dizendo o que é que tinham feito. Então, eles que tinham praticado artes mágicas e todas essas coisas que eu disse, juntavam os seus livros de artes mágicas e queimavam tudo isso à frente de toda a gente. E muitos traziam coisas que até eram de muito valor, como prata e ouro, e eles não queriam mais saber do prata e do ouro, porque aquilo estava infestado com demónios. E assim essas pessoas eram libertas de uma vez por todas. Este é o único caminho, não há o outro caminho. E se você disser assim, puxa, estou a ver que eu preciso de oração. Ou porque você está envolvido, ou porque andou envolvido e ainda não lhe foi quebrado isto tudo. Portanto, eu já vou fazer uma oração consigo, mas não evita o tomar Santa Ceia hoje, muito menos ir pedir um aconselhamento pastoral. Porque eu repito, há pessoas que ficaram a dever tanto ao diabo. O diabo tem na mão deles documentos, contratos. E conforme os trabalhos que você encomendou, esses contratos têm que ser rasgados de uma forma ainda mais poderosa. Portanto, o que é que vamos fazer agora, enquanto o time chega aqui? Vamos orar. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos admitir. Quando nós admitimos os nossos erros, Deus diz que perdoa. Mas se eu disser que não fiz, não vamos enganar a Deus e o pecado fica lá. Portanto, abaixa a sua cabeça agora mesmo. Feche os olhos para se concentrar em Jesus e digam todos aqui comigo, ó Deus, ao ouvir esta mensagem, eu tenho que admitir, andei nesses caminhos, fiz o que te abomina, perdoa-me, Senhor. Hoje mesmo eu decido renunciar ao diabo, renunciar a todas as ligações com o oculto, envolvimento com bruxaria, feitiçaria e todos os demais atos que te abominam. Senhor, mais uma vez eu peço, perdoa-me. Senhor, dá-me um espírito de sabedoria. Mostra-me a tua verdade. Ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora ouça esta música que diz, somente crê. Somente crê. Que isto é tudo muito verdade e muito importante. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para. Agora cante conosco, Jesus eu creio. Jesus eu creio. Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio, Jesus eu creio, Jesus eu creio,
Agora, não quer placas, quer dar avisos mega importantes. Jesus diz que quando nós fazemos isso, os demónios saem. Mas eles vão respeitar a vida da pessoa. Se ela tem o coração ocupado com Jesus, com a palavra, com louvores a Deus, ou se não tem. E se a pessoa, depois de ser liberta, se desvia, não quer mais saber de Deus, diz que a casa dele, que é o coração dele, está vazio. E o demónio então vem com 7 demónios piores e o estado dessa pessoa é 7 vezes pior. Mas olha que eu já vi isso acontecer, infelizmente, muitas vezes. As pessoas pensam que isto aqui é vir à bruxa ou vir a um tratamento e não precisa... Não, nós fomos feitos para andar com Deus. Quando nós vimos à igreja, somos fiéis na igreja, mesmo que você ache que não está acontecendo nada, é como uma árvore, a Bíblia diz, é como uma árvore que está plantada e está a ser alimentada dia e noite, hora, minuto, segundo, com a seiva. Se você tirar a árvore da terra, ela vai secar porque não vai receber seiva nenhuma. Se a pessoa sair da igreja, ela não vai receber o poder de Deus, nada. E então vai ficar seco e os demónios vêm 7 vezes piores. Portanto, nunca abandone a igreja e enche o seu coração com a palavra. Há muita gente que serve a Deus, trabalha para Deus, mas depois não se dá o trabalho de ocupar o coração com a palavra e com louvores. Portanto, é isso aí. E agora sim, vamos tomar a Santa Ceia. E eu quero explicar o que é a Santa Ceia. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor com uma música que todos conhecemos. Aleluia. Santa Ceia. A Santa Ceia é das coisas mais poderosas que você pode ouvir. E antes de eu explicar a Santa Ceia, vamos preparar o nosso coração com louvores ao Deus Altíssimo. Vamos entrar a outro nível espiritual. Vamos entrar mais dentro do lugar santo. Vamos nos lembrar daquilo que Deus já fez. Coisas grandes, coisas pequenas. Vamos cantar aleluia e muitos de vocês podem também dizer, Senhor, te agradeço por isto, por aquilo, por aquilo outro. É uma preparação importante para tomar a Santa Ceia. Vamos lá todos adorar a Deus. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Viva é o Cordeiro, viva é o Cordeiro, amém. Aleluia, aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Viva é o Cordeiro, viva é o Cordeiro. Vocês digam. Ora-se bem, em Lucas 22, no versículo 19, diz assim: tomando o pão, Jesus mandou preparar a Santa Ceia, que é comer pão e tomar vinho.
dentro de um ambiente, de uma fé que eu vou explicar. Então ele diz, tomando o pão, havendo dado graças, partiu, deu-lhe e disse, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vocês. Quando nós tomamos a Santa Ceia, tomamos um bocado de pão. E aqui também podem todos tomar o pão. Este pão tipifica que é o corpo de Cristo. Não estamos a comer corpo nenhum, mas é para simbolizar que estamos a comer cordeiro. Jesus é chamado do cordeiro. Vem desde a Páscoa, cordeiro da Páscoa. Que significa o quê? Que vamos receber energias de Deus. Podes deixar assim. Energia de Deus. E o vinho tipifica o sangue de Cristo. Este sangue foi derramado lá na cruz para pagar por todos os nossos pecados, para não irmos para a prisão eterna. Este sangue comprou saúde, vitória, etc. Mas este sangue, quando é tomado, a lembrar do quem nos quer mal, de todo o poder da bruxaria que nos fizeram e tudo isso, este sangue queima essas coisas, queima esses pactos, como que documentos, queima quem os fez, queima quem os pagou e encomendou. Este sangue tem poder. Isto não é sangue, é vinho, mas tipifica esse sangue, que para nós é o pacto novo com o Deus poderoso, está aqui. Mas, para quem nos faz frente, está a fazer frente aos filhos de Deus, é fogo do céu. É uma coisa que devasta o inimigo, que parte todas as cadeias, que desfaz todas as amarras que o diabo lançou sobre nós, que faz você ficar liberto de toda situação maligna. E, portanto, eu nunca gosto de tomar Santa Ceia ao calhas. Eu não faço Santa Ceia regular porque não pode ser. Tem que ser. Eu tomo Santa Ceia, por exemplo, quando eu ouço que alguém está muito mal e a situação é gravíssima, eu tomo Santa Ceia, eu e a minha mulher, para destruir os atos do diabo. E agora, hoje, depois de uma semana de origem dos problemas, de falarmos dos poderes do diabo e tudo isso, temos e vamos quebrar esses poderes todos. E, portanto, pegue neste pão, onde quer que você esteja, qualquer parte do mundo, e fala assim comigo: Senhor Jesus, graças te dou por teres ido à cruz morrer por mim. Senhor Jesus, ao tomar este pão, eu recebo o teu poder para a minha caminhada aqui na terra, para te servir. Eu e a minha casa serviremos, Senhor. Toma o pão. Eu levanto esse cálice. Este cálice, como eu já disse, tipifica o sangue de Cristo. Ao tomarmos a Santa Ceia, estamos a dizer: eu sou de Jesus. Satanás, tu não tens nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver contigo. Eu sou de Jesus. Eu estou em pacto com Deus. Tudo que é de Deus me pertence, porque também tudo que é meu pertence a Ele. E ao tomar esta Santa Ceia, também eu depois vou, como apóstolo, desfazer toda a amarra. Digam todos assim comigo: Senhor Jesus, eu celebro o teu sangue. Celebro o Novo Testamento, o pacto de sangue entre mim e ti.
Senhor Jesus, eu tomo agora este vinho e celebro esse pacto. Amém. Toma o vinho. Coxa barra babarra. Graças te damos, Senhor, por teres ido morrer à cruz por nós. Teres feito esse sacrifício tremendíssimo. Teres ido ao inferno. Obrigado, Jesus, pelo poder do teu sangue. E agora, você que acabou de tomar a Santa Ceia com esta fé, estenda a sua mão para o ecrã e, se possível, até toque. Sei que há pessoas que até trazem objetos, contratos, roupas de crianças e de outras pessoas. Senhor Jesus, eu aplico o sangue sobre todas essas peças, sobre todas essas pessoas. Eu aplico o sangue de Jesus nessas casas, nesses documentos. E declaro vitória, sucesso. E agora, Satanás, eu aplico o sangue de Cristo sobre todos os documentos que estão na tua mão. Rasgo todos os pactos que foram feitos contra nós, contra qualquer um que está em direto comigo agora, contra aqueles que, por quem estão a pedir oração, pessoas que estão entubadas, pessoas que estão inconscientes. Eu quebro o teu pacto agora, Satanás, e liberta essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Oremos em língua. Eu quebro todo o poder da bruxaria que está em operação na saúde daqueles que são nossos, aqueles que estão em direto, aqueles que estão a ver-nos em direto também. O sangue de Jesus está a ser aplicado nas vidas, nos negócios das pessoas, na saúde, nas reformas. Dinheiro retido estão a ser libertos. Deus está a abrir caminhos agora, no nome de Jesus. Agora eu peço a Deus e aplico oração, aplico o sangue sobre todos os pedidos de oração, que são muitos, muitos. Como a barra. E vou pôr um bocado de vinho nesses documentos para tipificar que o sangue de Jesus está aplicado sobre todas estas vidas, todas essas pessoas que pediram. Vamos lá em línguas. Aleluia, Jesus. Tu és digno de toda a glória, toda a honra. Por isso te adoramos pela vitória. Estou livre, estou liberto, estamos curados, estamos abençoados. Tu és digno. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder. Porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Eu vejo no mundo do Espírito pessoas que tinham dívidas vão desaparecer, dinheiro estavam retidos, vão ter consigo. Pessoas que precisavam de um emprego, não conseguiam, vão bater à sua porta. Olha que já aconteceu 2 vezes, o poder do sangue de Jesus. Vão bater à sua porta, vão oferecer um emprego com o dobro das regalias. Oh, sangue de Jesus, está a operar da sua vida. Há pessoas que estão a sentir um calor na barriga, porque você tinha a barriga inchada. Há pessoas que estão a sentir um calor na coluna, onde tinha hérnias, e você vai conseguir dobrar e andar. Como a Baco Chebeleire, há uma pessoa que pediu por um soldado, que levou um tiro e está inconsciente, mas Deus o vai recuperar no nome de Jesus. Baboku Xarababarra. Aleluia. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Tu és digno, tu
Ouça! Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há pessoas que andaram na bruxaria e dizem: eu quero mesmo entregar a minha vida a Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu quero passar a andar com Deus. Eu vejo pessoas de idade com muito dinheiro, pessoas com muita influência, têm vergonha de vir à igreja. Você não devia ter vergonha de vir à igreja. Nunca se deve envergonhar. Mas agora mesmo, onde quer que você esteja, há pessoas que estão-nos a ver em hospitais, em clínicas. Eu liberto essas pessoas da tua influência, Satanás. Desfaço todas essas magias, essas conversas, cofres abertos, no nome de Jesus Cristo. E agora, digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus foi à cruz para morrer por mim, para me salvar. Ó Deus, eu admito, também falhei. Perdoa-me. Agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como o meu Senhor e Salvador. E agora, Jesus, ajuda-me, guia a minha vida, ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora vamos louvar a Deus mais uma vez com uma música que diz Aleluia. Aleluia é uma música típica de todo o mundo, crente. Aleluia é uma exaltação a Deus. É agradecer a Deus. É agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, vai fazer. Fé é louvar a Deus por aquilo que sabemos que Deus começou a fazer. Há muitas coisas que são orações que estavam retidas por demónios, como nos dias de Daniel, e que agora essas orações vão ser rapidamente respondidas. Vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus com esta música. Vamos embora. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Qual é a minha exortação? Ouça, os demónios estão de saída, saíram. E por isso agora há que encher o seu coração com a palavra de Deus. Para que os demónios não venham, como Jesus disse, com 7 demónios piores. Porque casa vazia, o diabo quer entrar de novo, mas não vai entrar. Você vai encher o seu coração em casa, com comunhão com Deus, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus e louvando a Deus. Vamos cantar mais um hino de adoração. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos embora. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder. Ser firme. E agora, não se esqueça, amanhã é domingo, temos igreja em muitos lugares, mas se você não tem uma igreja aí perto, lembre-se, isto pode ser a sua igreja. Também temos a igreja online, vai ao site do Basta Crer, você vai encontrar muita informação. Mas acima de tudo, ser firme com Jesus, ser fiel na igreja, não largues a casa de Deus, que é lá que tu vais receber bênção e proteção todos os dias. Tchau, tchau, até amanhã!
Ser firme,